que a gente poderia aprender aqui hoje, né? Quando a gente fala sobre os 5 solas impactar. Será que isso realmente é uma verdade para nós, os cristãos? Será, né, que a gente precisa verdadeiramente de conhecer alguns solas para a gente poder dizer assim, olha, isso impacta realmente a minha vida? Para a gente falar sobre impactar, né, deixa eu cortar esse áudio, nós devemos, né, entender que o termo impacto, né, segundo o dicionário, é algo que choca contra, né, que arremete, apelido. É lógico que nós não queremos jamais vivenciar uma experiência como essa, mas isso é algo comum para nós, né? Uma batida, um impacto, né? Foi o que aconteceu recentemente, né? Nosso querido irmão Léo, né? E 2 motos. Então a gente está sujeito a isso. O impacto, ele tem que causar alguma mudança, né? Ele tem que nos fazer, olha o termo, né? Ficar impactados, basicamente. E o impacto, você pode se perguntar assim, e quem nunca ouviu sobre solas? E quem nunca vai ouvir sobre 5 solas? Então nunca vai ter a vida impactada, né? A gente poderia dizer, olha, na verdade, o que nós vamos tratar aqui é a mensagem do Evangelho. O solas retrata sobre a soteriologia, ou melhor, a doutrina da salvação. Então, todo aquele que experimenta a salvação, todo aquele que experimenta de alguma forma a salvação, de certa forma, ele entende e ele acaba proferindo também o que nós vamos tentar compartilhar aqui hoje. Amém? Como que eu vou tratar, nesse momento, né, esta mensagem? Uma introdução histórica da Reforma. Quem não veio aqui hoje na escola bíblica perdeu, né, uma aula maravilhosa sobre a vida de Catarina. Vambora. A gente usa muito isso. No final do culto, quando a mulher está demorando demais, assim, vambora. E a Márcia trouxe aqui uma explanação de como aquela mulher era uma mulher virtuosa. E serviu aqui de exemplo para todas as mulheres presentes, né? Como que o brado dos reformadores, com esse somente, né, aconteceu. Uma breve exposição bíblica de uma passagem de Paulo à igreja de Éfeso. E, por fim, uma aplicação em nossas vidas de como nós podemos tratar isso. Primeiro, é importante a gente lembrar que os brados, né, eles foram emitidos pelos reformadores como uma resposta a uma situação do mundo, né, que estava muito corrompido, dos políticos, dos gananciosos, dos ricos. Era isso? Claro que não. Foi uma resposta à situação da igreja. A igreja que estava sofrendo uma corrupção. Não foi um brado, olha o mundo como está corrupto, olha como o mundo está injusto, olha como o mundo está tratando os mais pobres, olha como o mundo está tratando os menos favorecidos, olha, não era uma mensagem para o mundo, era uma mensagem para a igreja, assim como as Escrituras. Uma pessoa que está totalmente morta em seus delitos e pecados, não quer saber o que está escrito na Bíblia. Então, quando Deus exorta, como foi aqui o momento da confissão e da oração, Ele não estava exortando essa mudança de caráter, essa mudança de perfil, essa mudança de percepção. Ele não estava falando para o mundo, ele estava falando para nós aqui. Para a igreja Rede aqui em Venda Nova nessa manhã. Deus fala conosco. E ele estava mostrando uma situação, como que estava a situação da igreja naquele período. O que nós temos naquele período? No período do século XVI, né, um pouco antes também, qual era a situação da igreja? A igreja tinha a Bíblia, eles tinham as Escrituras? Tinham. Ela era importante? Muito importante. Eles criam que ela continha a palavra de Deus? Cria que continha a palavra de Deus. Mas eles criam, ou melhor, eles criam que era somente a palavra de Deus necessária? Não. Eles tinham Jesus? Claro que tinha Jesus. Jesus era importante? É muito importante. Jesus era um Deus? É um Deus. Jesus era alguém poderoso? Era poderoso.
Mas era somente Jesus? Não era somente Jesus. Então aquela igreja do século XVI, se você parar e perguntar, e a graça? Mas eles tinham problema com a graça? Não, de forma nenhuma. Eles entenderam desde o início que a salvação era pela graça. Porém, mais uma vez, não era somente pela graça. Você tinha que cooperar com alguma coisa, né? Consegue perceber a diferença? Por que que o brado do sola, que significa somente, surge ali com aqueles reformadores? E alguém pode perguntar, mas se é somente, por que 5? Porque cada um vai tratar sobre uma particularidade. A salvação é somente por meio da fé. E é o que eles não criam naquele momento. E a glória não era somente a Deus. Olha os papas daquela época. Você tinha que beijar o pé do papa. Isso era glória para si. Então, para a gente entender essa situação da igreja, entender por que que isso surge, né? A gente até tem é a mesma imagem que nós temos no quadro ali, né? Os solas, que são 5, mas que são diferentes de 5 pontos do calvinismo, o chamado tulipe, né? A tulipe que nós usamos aí naquela programação do mês de outubro, nas primeiras letras. Então nós temos a total depravação, a eleição incondicional, a graça irresistível, né? Ou seja, a expiação limitada, a perseverança dos santos. São 5 pontos que surgem no Sínodo de Dort. Isso é, para quem gosta de história, né? Eles são diferentes, né? E aí você pode começar a perguntar, então, qual foi a causa de uma reforma? Basicamente, né? Se você pensar assim, a causa da reforma são as 95 teses de Martinho Lutero. Martinho Lutero, nós temos aqui uma porta, né? Que representa lá o Museu do Castelo de Wittenberg, e chega lá Lutero. Dia 31 de outubro. Prega, 95 teses. Dia 31 de outubro, por quê, irmãos? Será que ele falou assim, hoje eu acordei querendo causar. É um dia, não está fazendo nada, vou lá e vou pregar 95 teses lá na porta do Castelo de Wittenberg. Vamos lembrar o contexto, para quem aí gosta de feriado. Dia 2 de novembro nós temos o dia de quê? E dia 1º? Ó, viu? Nós temos católicos, apostólicos, romanos. Dia 1º é o dia de Todos os Santos. Qual que era o jornal da época? Não tinha, né? Mas como era dia de Todos os Santos, dia 1º, o que que a igreja ia fazer? O que que aqueles membros, o que que as pessoas iam fazer? Aonde que elas iam ler as notícias? Na porta do castelo. Então todo mundo pregava lá suas notícias, seus artigos, para que no dia 1º, o dia de Todos os Santos, aonde as pessoas iam lá para ler, o que que eles achavam lá? As 95 teses. Então foi algo pensado. Amém? Dia 31 de outubro não foi à toa. Achei a data legal. Não, foi algo estratégico para que as pessoas que não tinham acesso à internet, ao jornal, essas coisas no dia, fossem lá e aprendessem um pouco sobre algum artigo, alguma notícia. E lá, ou seja, Lutero prega 95 teses. Uma breve formação. O Papa, né, que surge a partir de 607, né, quando o imperador da época, né, fala, olha, eu vou te instituir Papa. Né? E aí isso até tem alguns conflitos, algumas pessoas pensam, mas Papa tem desde o início, né, desde Pedro, aí a sucessão. Estudem, pesquisem, vocês vão ver, a partir de 607, nós temos o primeiro bispo, Bonifácio, que fala, não, de jeito nenhum. O homem que aceita essa posição, ele é o próprio anticristo. Ele rejeita, mas Bonifácio III, bispo, fala, não, eu aceito. E a partir de então nós temos bispos, ou melhor, papas, né? E o Papa era o representante de Deus, né, na Terra.
E o Papa é aquele que dá ali a resposta à direção. E nós temos agora a igreja cobrando indulgências, dizendo que a salvação não é somente por meio da graça. Você tinha que pagar por ela. Você tinha que fazer algo. E isso vem de algo muito mais anterior. Nós vamos lá para o século V, século IV, aonde Agostinho, né, ou seja, o primeiro jovem ali do nosso mural, ele combate, né, Pelágio, que vem com a doutrina do sinergismo. Você tem que contribuir para a sua salvação. Você não consegue simplesmente... Deus somente não te salva. Ele te possibilita você estar salvo. Então você tem que fazer algo por onde? E aí Agostinho vai e combate essa heresia de Pelágio. E quando ele combate a heresia, a igreja, na época, falou assim, ok, é isso mesmo. Pelágio ensinou uma heresia. Isso está confirmado, mas nós temos o decorrer dos anos e nasce o semi-pelagianismo, né, onde as pessoas misturam um pouco da doutrina da graça com a doutrina de Pelágio, dizendo, olha, você está numa condição de poder responder. Essa doutrina, ela vai dando ao homem essa condição de questionar, olha, eu posso ou não aceitar a Cristo, né? Eu tenho essa capacidade de arbitrar sobre o meu próprio eu. A graça não é irresistível. Eu posso resistir à graça. A salvação, ela precisa que eu coopere com ela com boas obras. E é essa doutrina, basicamente, que vai ser combatida aqui pela bradar dos reformadores. Lutero, ele surge como uma resposta num período de grande dificuldade, é verdade. E nada muito diferente do momento que nós vivemos. Eu falei ontem no encontro de homens, em uma breve explanação, sobre o termo amoral. Vocês já ouviram falar? Existe o amoral, existe o moral. Amoral é quando alguém que é oposto à moral. Então, por exemplo, você tem a moral de Deus e você é uma pessoa amoral. Então, eu sou amoral e totalmente oposto a de Deus. Ou você pode ser uma pessoa moral, o que é semelhantemente ao imoral. Mas o amoral, com o artigo O, ele aponta para algo relacionado à nossa condição de estar animado, disposto. Vou dar exemplos, né? A seleção brasileira contra a seleção da Alemanha tomou 5 gols no primeiro tempo aqui no Mineirão. E o que aconteceu? O moral, né, dos jogadores ficou baixa, quiada, não queria. Já foi para o segundo tempo, ó, vamos torcer para não tomar mais 5. O moral cai. Na guerra, na Segunda Guerra Mundial, os americanos, né, mandavam carta para seus inimigos. E cartas eram da seguinte forma: olha, você está aí no campo de batalha, na mira de um revólver, correndo um risco de vida. Sabe onde está seu capitão? Está em casa. Está lá assistindo televisão, está recebendo muito mais, está protegido. O que isso fez? Faz com que o moral daqueles soldados caísse. Que eles ficassem o quê? Desanimados com a guerra. O que nós estamos vivendo hoje? Muita informação vai fazendo com que o nosso moral caia. Às vezes você olha para as notícias, né? E as notícias estão dizendo o seguinte: casamento é uma instituição falida. Ter filhos é só problema, é só gasto, é só dificuldade. Ser uma pessoa que cuida, que é fiel, que seja família, isso é ultrapassado. Você ser uma pessoa que crê em Deus, que lê nas Escrituras, você é uma pessoa extremamente retrógrada, né? Antiquada. Em alguns termos, quando se usa algumas palavras de um pouco mais carinho, chamamos de pessoas analfabetas, ignorantes, que sofrem lavagem cerebral.
É isso, mas isso tudo vai fazendo com que o quê? A sua humor moral, né? O seu humor moral vai caindo. Porém, olha a importância e a necessidade de você ouvir as Escrituras, ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus vem e vai te dando renovo, vai te dando fôlego, vai te dando ânimo novo, vai te colocando de pé, vai te fazer vencer esses desafios, mesmo que eles estejam todos os dias entupindo a sua mente. Então é importante nós termos, sim, um momento de comunhão na igreja. É importante, sim, nós temos um momento de conversar uns com os outros, de orar uns pelos outros, de ter esse momento de culto, de ter um momento de adoração, porque Deus vai levantando a nossa esperança. Amém? Lutero, que foi uma voz ressonante naquele período, que trouxe grande mudança para o mundo, irmãos. No final da sua vida, né, quando questionado, né, o que você fez, né, como você fez isso? Ele diz justamente isso ali. Olha, tudo o que eu fiz foi destacar, pregar e escrever sobre a palavra de Deus. Além disso, eu não fiz nada. Foi a palavra que fez grandes coisas. Eu não fiz nada. A palavra fez e alcançou tudo. É a palavra de Deus que faz isso. Então, quando você estiver desanimado com tanta notícia ruim, ou situações ruins, inclusive na sua própria vida, na sua família, lembre-se que a palavra de Deus pode restaurar e mudar todas as coisas. Amém, irmãos? A gente olha para Lutero e vê que ele reconhece que a palavra de Deus, né, que era pregada aos homens pelo poder do Espírito, em uma linguagem que as pessoas comuns entendiam, isso foi o que Deus usou para transformar o mundo. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e ela é mais eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Romanos 1:16, porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Na vida, na história da Reforma, nós temos outros nomes também, né? John Wycliffe, em Oxford, ele começa a traduzir a Bíblia para inglês, e isso faz toda a diferença. Nós só temos a Bíblia aqui porque ela primeiro foi traduzida. John Hus, né, pregava também na língua do povo. Este, como diz a história, foi perseguido, queimado, vivo, né? E ele solta aquela frase tão conhecida: hoje vocês assam um ganso, porém daqui a 100 anos, um cisne cantará. Vocês não vão conseguir calá-lo. E isso aconteceu em 1419, né? 1517 nós temos lá o cisne, batendo lá suas 95 teses, junto com os demais reformadores. William Tyndale, que termina ali a tradução do Novo Testamento para o inglês. Vários homens, várias mulheres, várias pessoas tiveram um papel essencial nessa história. Ali nós temos alguns, eu já falei algumas vezes, se quiser ler um bom livro, um livro com a teologia saudável, pode pegar qualquer nome ali e pesquisar livros sobre o que eles escreveram, que tem no nosso português, com certeza vai ser edificante para a sua vida. Nós temos na história, né, esse mural na Suíça, né, se um dia você for na Suíça, tira uma selfie lá e manda para nós, né? A grande conclusão que a gente recebe, né, dos próprios reformadores é que foi a ignorância da Escritura que tornou necessária uma reforma, e foi o resgate, né, da Escritura que tornou possível também essa reforma. Então, qual que é o brado, né, desses homens? O somente. Isso é um pano de fundo apenas aqui, para a gente ver o ambiente que viviam esses reformadores. Se você quiser saber muito mais, tem lá no nosso site, tem na internet, né? Mas o fato é que a igreja começou a vender salvação, perdão de pecado, e tantas outras heresias e invenções, né, que tornaram muito necessária que as pessoas se libertassem deste engano. E Deus o fez, e graças a Deus por causa disso. Amém? A igreja de Éfeso. Abra aí sua Bíblia no livro de Éfeso, capítulo 1.
Olha só, isso é Éfeso. As ruínas que sobraram. Poxa, olha como que é a história, né? Tudo passa, irmãos. Tudo passa. Éfeso era um grande centro comercial, uma cidade livre, famosa. Ela tinha lá o templo à deusa grega, né, chamada Artemis. Uma população judaica próspera. Paulo passa 3 anos nessa igreja, mais do que qualquer outra igreja então. Paulo ali ele combate, né, a divisão também que tinha da igreja com os judeus e gentios. Timóteo é enviado para liderar essa igreja. Eusébio de Cesareia, né, historiador da igreja primitiva, diz que o apóstolo João fixou lá nos seus últimos dias de ministério. Amém? Efésios capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso. Seguidores fiéis de Cristo, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que nos comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este. No devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Isso aqui é maravilhoso. Puxa vida. Está desanimado? Pensando em parar, pensando em desistir? Leia isso. Esse termo no hebraico é conhecido como beraká. É uma citação direta, é como se não tivesse ponto. Como se Paulo tivesse escrevido ali, ó, de forma direta, sabe? Ele narra a nossa situação ali. Eu, particularmente, acho Gálatas uma carta maravilhosa. É uma explanação, assim, clara da graça de Deus. E ali ele começa a mostrar qual que é o perigo de você começar na graça e tentar aperfeiçoar na carne. Sabe? Você começa na graça entendendo que era um pecador miserável, que Cristo salvou. E agora que você é salvo, agora eu vou aperfeiçoar usando a minha carne para isso. Legalismo. Para quem esteve aqui hoje e viu um pouco na escola bíblica de Catarina, né? E Lutero manda a sua Catarina e fala, Gálatas é a minha Catarina. A epístola de Éfeso é uma carta prática para todos os cristãos. Toda a epístola. Se você observar do capítulo 1 até o 3, vai nos mostrar Paulo apresentando para nós, olha o que é a graça de Deus. Ele vai orar, vai mostrar a situação do homem, vai mostrar como que nós só somos salvos em Cristo, termina orando novamente. E do 4 até o 6, são questões práticas de unidade da fé. Então, é uma carta que eu não posso simplesmente falar, vou ler só igual eu li aqui, do 1 ao 14, pronto. Você tem que ter interesse pelo amor de Deus.
em ler as Escrituras. Leia Efésios, leia Gálatas. Carta que você lê em 20 minutos. Ah, eu tenho preguiça demais de ler. Irmãos, existe um aplicativo chamado Bíblia. Se você clicar lá no aplicativo chamado Bíblia, e lá no livro, tem lá a opção assim, ó, um alto-falante, você pode ouvir a Bíblia. Ah, não sei, não consigo baixar. Vai no YouTube, digita lá, Bíblia Falada. Vai ter o Cid Moreira. Ainda que eu falasse. Mas você tem. Lutero era um desses que tinha lá os seus auxiliar. Leia para mim, leia para mim, leia para mim. Leia o Salmo 119, 3 vezes. Então não tem desculpa. O que tem é um coração endurecido e contaminado pelo pecado. Do 4 até o 6, questões de unidade de fé, serviço ao ministério, serviço de santidade, fruto de luz, fruto de treva, o lado cristão, o relacionamento entre marido e mulher, a responsabilidade de cada um, o relacionamento de pais e filhos. No capítulo 6, a luta contra principados e potestades, usando a armadura de Deus, né, como a nossa estrutura. Então é uma carta que deve ser lida. Então leia em nome de Jesus. O que nós lemos aí, nesse capítulo 1, poxa vida. Quando ele fala no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas. O que é isso? Pelo amor de Deus. É algumas bênçãos? Todas as bênçãos de Deus. Você tem noção do que é isso? Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 38 e 39 diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem perigo, nem espada, nem nudez, nem fome, nem nada. Nada poderá nos separar. Ele nos abençoou em todas as regiões. Como que isso acontece? Olha a resposta no próprio verso 4. Porque ele também nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Nessa leitura nós vamos ter os 5 solas. Nessa leitura isso também está aqui. Assim, porque as doutrinas da graça estão aí. Por isso que eu falei, alguém talvez nunca vai ouvir o termo 5 solas, mas as doutrinas da graça estão nas Escrituras. Porque dali foi tirada. Poxa vida. O Senhor, Ele nos traz aqui um fôlego novo, um ânimo novo. Sabe, você está desanimado? Leia as Escrituras. Né? Não faz parte aqui do meu esboço, né? Mas nós estávamos conversando aqui no final do Talmidim, quinta-feira. O Fábio perguntou assim, mas Deus sabia, né, que o homem iria pecar? Basicamente, não sei se foi sem a resposta à pergunta, mas eu falei para ele, olha, Apocalipse, né, mas depois Apocalipse, nós temos o Cordeiro que havia sido morto antes de Deus fundar o mundo. O Cordeiro de Deus já havia sido morto. Isso quer dizer o quê, irmãos? Deus nunca foi pego de surpresa, né? Ele já cria o mundo, mas o Cordeiro já havia sido morto antes. O Filho de Deus já havia sido morto. Então, ele cria o mundo, e com esse mundo que vai ter esse desvio, ele já tinha a solução, e a solução é Cristo. A única é Cristo. A solução é Jesus Cristo, na sua vida. Qualquer área, qualquer circunstância, qualquer problema. Qual que é o seu problema? Ah, o meu problema é o vício. A solução é Cristo. Ah, o meu problema é o relacionamento. A solução é Cristo. O meu problema é a falta de dinheiro. A solução é Cristo. A resposta é Cristo. Qual é mesmo o problema? Ou qual é mesmo a pergunta? Agostinho, ele diz o seguinte, se você crê no Evangelho, acredita no que gosta e não acredita no que não gosta, não é o Evangelho que você crê. Mas na sua vontade, no seu coração.
Algumas pessoas, né, têm dúvida, coloca as dúvidas. E coloca as dúvidas acima, inclusive, da Bíblia. Né? Se você ler Romanos 1, por exemplo, ele vai introduzir um assunto mostrando um pouco de como Deus é soberano de todas as coisas, mas também é misericordioso. Porque na carta de Romanos, vai chegar um momento em que você vai ler o seguinte: Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Os dois irmãos gêmeos dentro da barriga. Ninguém tinha feito nada. Os bebês não tinham nascido e manifestado. Eu sou mais assim, eu sou mais assim. Eu gosto disso, eu gosto disso. Deus amou e odiou. Meu Deus. E ele diz, com base no que ele falou a Moisés, né? Eu vou ter misericórdia, Moisés, de quem eu quiser ter misericórdia. Isso é Deus. Ah, mas eu não concordo. Discuta com Deus. Pega a Bíblia. Tenta achar a resposta. Conversa com Deus. Leia. Tem esse tete a tete com você. Ele está disponível. Amém? Hoje em dia nós temos muita gente famosa. Conferência, né? Declarando. Inclusive, olha, Deus não é capaz de mandar ninguém para o inferno. A graça de Deus salvou todos. Só que isso é universalismo. Né? Isso não é cristianismo. Isso não é evangelho. Isso pode até ser bonito de se dizer, mas é falso. Ou nós ficamos com o evangelho, ou nós ficamos com aquilo que nós achamos sobre o evangelho. As duas coisas não dá. Nós temos só os Cristos aqui nesta leitura, e você pode olhar depois do verso 7 até o 12, e você pode confiar totalmente neste Cristo. Paulo está falando tudo isso de uma vez. No verso 13 e 14, ele vai mostrar, ele vai completar isso, que nós somos selados pelo Espírito Santo. E tudo isso que Deus fez, mostrando a queda do homem, mostrando a solução de como Deus vai fazer, através de Cristo, por meio da sua graça, para nos salvar, por meio da fé, selando-nos com o Espírito Santo até agora, o homem teve qual participação? Nenhuma, a não ser com o pecado. Porque você peca, você é um condenado. Porque você é um condenado, você precisa de um Salvador. Então Deus providencia um Salvador, que é Cristo. Deus fez todas as coisas. Ele nos salva, Ele nos sela, Ele nos dá o penhor da sua glória, que é Cristo. Não tivemos nenhuma ajuda até nesse momento. Com isso que eu estou dizendo, que a Bíblia parece estar colocando a sua, ou o seu, ou moral, lá embaixo, né? Que ela está te humilhando. Você não pode ajudar em nada. Poxa vida, eu não posso fazer nada, Senhor. Nada. Não. O que você faz errado. Basicamente isso. Jesus disse, olha, deu lá uma declaração para um jovem rico que chegou diante do Senhor, se prostrou, o adorou, o chamou de mestre. O que eu preciso fazer para ser salvo? E aí o Senhor fala, olha, obedece os mandamentos, honre teu pai, honre tua mãe, faça isso aqui, levar, eu já faço todas essas coisas. Ele, ótimo, agora vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Aí a Bíblia diz que aquele homem saiu dali triste, né? Cabisbaixo, que ele era uma pessoa que tinha muitas posses. E aí os discípulos olhando aquilo, falaram assim, meu Deus do céu, esse homem, ele é um exemplo de crente. É o que a gente chamaria para ungir a nossa casa. Não me chama para ungir a casa. Eu vou lá orar na casa. Com a família. Não na parede, não nos móveis. Mas é a pessoa que diz assim, ora por mim, eu estou precisando de uma porta aberta. Ou então a gente chamaria, seja um pastor, diácono, membro, irmão aqui da igreja. Jesus falou assim, esse aí saiu triste. Os discípulos olhando aquilo assim, meu Deus do céu. Então é impossível o homem ser salvo? Quem pode se salvar? Jesus falou assim, isso é impossível. É impossível ao homem ser salvo. Sabe o que Jesus fala para você? Que é impossível você ser salvo. Poxa, essa moral tá, hoje é dia, né? Mas o bem que ele faz é que ele fala assim, mas o que é impossível para o homem, para Deus é possível. Nada é impossível para Deus. Então Deus quer te salvar e te salva. Amém? O bom é que Deus vai lá e quebra a nossa arrogância
nos torna humilde para que a gente experimente o melhor dele. Né? Glória a Deus por isso. E aí o que ele nos mostra aqui nessa seguinte situação, né? Que tudo foi feito por ele e o selo do Espírito é o que eu e você precisamos. Então, irmãos, nunca desvalorize isso, sabe? Nunca desvalorize você receber a graça de Deus, o selo do Espírito Santo na sua vida. A marca de Cristo, sabe? Tem gente que quer a marca da besta, você tem a marca de Cristo. A marca do Senhor. Quando a gente lê, né, um pouco sobre isso, né, esse impacto desses 5 solas, olha o que ele diz. Né? Está escrito que ele, lá em Efésios 2, que ele nos vivificou quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Isso é o nosso estado até sermos alcançados. Então você que é uma pessoa, eu era uma pessoa boa, né, eu nunca fiz mal a ninguém, sempre fui obediente às leis, à família, ao trabalho, sou uma pessoa legal. Irmãos, o legal que há em você é Cristo. Mesmo quando você estava no mundo. É graça comum. Sabe? Mas a Bíblia diz que nós naquele estado estávamos no estado de morte. Por causa das nossas ofensas e pecados. E o versículo 2 de Efésios 2 ele diz: e em outro tempo nós andávamos, segundo o cursor deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A natureza do homem natural é que ele não ama e nem deseja as coisas de Deus. Por quê? Porque ele está morto. Por isso que eu comecei dizendo aqui, a mensagem de Deus, quando foi lá em 1514, né, quando eles começaram, 1400, quando eles começaram a reforma, era uma mensagem, um alerta para a igreja, a situação da igreja, não a situação do mundo. O mundo é isso aí, o mundo é trevas. O mundo está morto. Romanos 3, 23 diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Até que essa pessoa receba esse chamado que nós lemos em Efésios 1, seja salvo, receba ali o selo do Espírito Santo, ele continua morto. João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. E o que ele vai fazer? Eu ressuscitarei no último dia. Você ama a vida? Tem medo da morte? Não tenha medo da morte. Se você está em Cristo, Jesus já venceu a morte. E você também. Você vai ressuscitar no último dia. Creia nisso. Palavra do próprio Cristo. Quando ele olha para a situação, o estado do homem, né, e do qual Jesus diz: ninguém pode vir a mim, né, é o que eu costumo dizer que serve, é o que ele realmente quis dizer. Ninguém pode vir, se não for por ele. Somente pela graça de Deus nós podemos fazer isso. A queda, irmãos, a queda não trouxe somente alguns transtornos, né, para a pessoa, algumas feridas, mas ela trouxe morte. Então a queda não está mostrando que o homem estava somente ferido, mas está totalmente morto em delito e pecado. O homem em seu estado natural é inimigo de Deus. Logo ele é escravo do pecado. E ele precisa de um salvador. Ele precisa de alguém que o liberte. Olha para Lázaro naquela cova. É o exemplo do homem e mulher que está sem Cristo, morto em seus delitos e pecados. É preciso bradar do Senhor, né? Venha para fora. E é o chamado de Cristo para nós. Venha para fora deste mundo. O brado de Jesus um dia te chamou e te deu vida. Amém? Então essa escolha, né, de Deus é soberana. Não depende do homem e nem de mérito nenhum do homem. Foi Deus que te escolheu e não foi você que o escolheu. Fica feliz por isso. Ele te amou primeiro. Sabe você achar assim, eu que fui para Jesus, ele te escolheu primeiro. É o que a palavra de Deus diz. Você estava morto em delito e em pecado, na lama, e ele te amou ali. Graças a Deus por isso. A nossa resposta ao amor de Deus, né? E essa obra de Deus em nós, é saber que é Ele que opera, tanto querer quanto realizar. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 9,16, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus de usar misericórdia. Então não depende do nosso esforço, mas sim da misericórdia de Deus.
A reforma insistia nesse conceito teocêntrico. A eleição divina contra esse livre-arbítrio. O descer divino contra o ascender humano em todas as suas formas. Então a nossa salvação é resultado da obra única de Cristo Jesus. É a obra desse Espírito Santo trabalhando em nosso coração, com os efeitos do sacrifício de Cristo. Você não precisa cooperar com as suas obras, sua penitência, para ser aceito por Deus. Não precisa. Você é aceito nele, no amado, em nome de Jesus. Olha o que Paulo diz em Efésios 2, 8, 9. A salvação é pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo. É uma obra realizada por Deus, aplicada por Deus e garantida por Deus, para a glória de Deus somente. É Deus quem faz, irmãos. Aí você pode perguntar, e como que eu aplico isso hoje então na minha vida, né? Primeiro, desfaça de toda a sua autojustiça, toda a percepção de achar que você pode cooperar com Deus de alguma forma. Desfaça disso. Segundo, entenda, né, que você foi amado. Foi amado por Deus. Você estava morto em delitos. Hoje você não consegue fazer Deus te amar mais e nem te amar menos. Porque o amor dele por você é por causa de Cristo e em Cristo Jesus. Compreenda então a graça. Exalte a Cristo com a sua obediência. Seu amor e a resposta a essa fé salvífica do Senhor em sua vida. Deixe o pecado, não para ser aceito, mas porque você já foi aceito. Uma pequena mudança aí, né? Faz a diferença. Hoje, né, como homens, né, como você percebe o problema, por exemplo, do pecado na sua vida? Né? Olha só o contexto que nós estamos vivendo. O pecado hoje em dia virou situação terapêutica. Hoje é disfunção. Né? Ou seja, terapia por causa do distúrbio. O pecado virou isso. O pecado, que é um problema moral e espiritual, se tornou, em muitos consultórios, infelizmente, igrejas, algo psicológico. Pecado, irmãos. Porque se a gente caminha para esse lado, a gente abandona novamente as Escrituras, que mostra a causa do pecado do homem. Está no coração, né? Hoje a gente encontra dificuldade para falar de grandezas, né, de Deus, porque nos tornamos, infelizmente, também superficiais. Nós abraçamos ideologias não bíblicas e achamos que podemos relativizar isso, porque vivemos um novo tempo. O tempo de agora, isso é ultrapassado. Hoje, nós infelizmente, estamos num momento em que as pessoas conseguem defender, usando as Escrituras, o direito de tirar a vida do feto. Porque não pode mais chamar de bebê. Bebê é só depois que nasce. Olha que coisa. Dependendo de onde você está falando. É lógico que eu chamo de bebê. Uma semana, está grávida de um bebê, mas dependendo de onde você fala, você não pode falar isso mais. Alguém vai levantar depois disso. Não, é feto. Para não ter o vínculo emocional na hora da defesa de um aborto. E existe quem usa já as Escrituras para defendê-lo. É o momento que nós estamos vivendo. Se nós não temos pessoas com coragem para defender a palavra de Deus, nós vamos perder tudo que nós acreditamos. Perder qualquer parte das Escrituras é uma porta para a gente perder qualquer coisa. As pessoas hoje em dia, né, defendem tudo, né, porque acreditam em tudo. Né, em coisas que não estão na Bíblia. As pessoas dizem, olha o que Nietzsche diz. Freud, Platão diz isso. Mas não consegue citar o que a Bíblia diz. Isso é terrível. Para o mundo não, mas para a igreja sim. Agostinho, prefiro a frase de Agostinho. Né? Essa é uma imagem emblemática, bacana de Agostinho. Ele diz, eu já li Sócrates, Platão, Aristóteles, mas em nenhum deles vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei.
que os cristãos, né, estão procurando atualmente, né, algo que funcione. Doutrinas como graça, pecado, salvação, igual a Márcia estava dizendo aqui, algumas palavras que incomodam, né? Isso já não importa para um monte de pessoa. Mas o Vale do Sal, se eu fizer o Vale do Sal, as portas vão se abrir. Se eu fizer a campanha da minha família no altar, vai todo mundo ser salvo. Se eu der a oferta X, eu vou ter um emprego ou um salário melhor. Isso é o que resolve para muito. Né? E me perdoa se isso te ofende, mas isso é lixo. Isso não é evangelho. Nós estamos falando de algo que é muito... Nós estamos falando de vidas que vão para o inferno. Aonde o Senhor Jesus disse que ali haverá choro e ranger de dentes. Nós estamos falando de uma eternidade longe do Senhor. Nós estamos falando de um assunto que é muito sério para a gente ficar brincando. Quer ficar feliz ouvindo? Vai para um stand-up. Tem uns stand-ups crentes aí, até que eu acho que dá para ir. Vai no teatro. Evangelho é bênção de Deus, é alegria. É por isso que a gente louva, é por isso que a gente tem comunhão, é por isso que a gente tem aqui um momento de música, de ficar feliz. Mas é uma realidade. O que nós fazemos de louvar é por quem Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele já fez, pelo que Ele vai fazer. É o nosso antecipar a glória de Deus, aonde nós o adoraremos. A Bíblia diz que as multidões se reúnem diante do Cordeiro, proclamando santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. É um momento de louvor, de glória. Isso é um presente para os seus amados, para a igreja. Mas nós não podemos, por conta disso, esquecer da gravidade do pecado que nos abandona, que nos faz abandonar a Cristo, a comunhão, a intimidade com o Senhor. Ou de tentar usar o Evangelho em benefício de algo que passa, do qual o sábio pregador em Eclesiastes diz, olha, no final da vida eu vi que isso tudo era vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então, irmão, seja bíblico. Em nome de Jesus, busque a santidade de Deus. E não algo como trago a pessoa amada em 3 dias. Busque a verdade do Senhor. Confira o que nós estamos ensinando aqui. Se estiver de desacordo, chame, exorte. Fala, olha, pastor, o que vocês ensinaram não está condizendo com a Bíblia, ou esse ensino não está. Tenha total liberdade que nós estamos aqui caminhando uns com os outros, procurando a glória de Deus. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Que você se pareça com Cristo. Saiba disso. Sabe aquela mensagem? Olha, Deus tem um propósito para a sua vida. Você, qual? Não, um propósito. Isso acaba ficando só nisso. Eu te falo, você parecer com Cristo. Esse é o propósito. Olhe para a graça maravilhosa de Deus. Não viva mais na lei. Olhe para a salvação, seja grato. Não seja um seguidor de meros hashtags da moda, mas alguém que viva e sirva a Cristo de verdade. Olhe para a igreja, para essa plantação e pergunte, né? Por que Deus me soprou aqui? Como que eu posso dar frutos? Lembre, homens, que vocês devem ser inspiração para outros homens. Mulheres, que vocês devem ser inspiração para outras mulheres. Jovem, a Bíblia diz, eu vos escolhi porque sois fortes. Se a palavra de Deus permanece em vocês. Pastor, como que eu posso ajudar? Eu quero ajudar. Não seja como aquela pessoa que só consome, que vai no shopping, que vai no supermercado, que só quer consumir. Ah, eu vim só para receber. Ofereça em nome de Jesus. Sirva ao teu próximo. Sirva a tua comunidade. Agostinho, João Calvino, né? Ele diz assim, olha, querer é humano, querer o que é mal é próprio da natureza decaída, mas querer o que é bom é próprio da graça de Deus. Então, se você tem a graça de Deus, faça o bem, porque Ele te salvou por meio dessa graça, por intermédio da fé, sem condições, para que essa misericórdia dele em sua vida gerasse fruto. Então, não tem barganha, não tem troca, mas tem amor e tem misericórdia. E para acabar, temos somente nas Escrituras a salvação, que é somente pela fé, por meio da graça somente. E tudo isso somente em Cristo, para a glória de Deus, somente. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos.
por esse momento, pela tua palavra, e que o Senhor nos tire da inércia, Pai. E que o teu evangelho venha impactar a nossa vida, primeiro, em nosso relacionamento contigo. Em segundo, ó Deus, em nosso relacionamento com o nosso próximo, a nossa família, ó Deus, com aqueles que convivem conosco, também com a igreja, com a nossa vizinhança, a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso estado, nosso país. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor levante homens, mulheres que sejam os novos reformadores, ó Deus, que o Senhor vai usar nesse tempo para bradar a verdade do Senhor. Esse é o nosso pedido, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?